Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, mais conhecimento, fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da Construtora Miramar. Construtora Miramar sempre tem aquele cantinho gostoso para que você possa ver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar com últimas unidades à venda, hein? Então, Viana Residência, estamos falando de Ilhas Resort, de Navegantes e de outros tantos empreendimentos localizados, Reserva Brasil, localizados nos melhores locais de Santos, aqui no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Para você que mora aqui na região, para você que vem com frequência à região, saiba que os melhores empreendimentos imobiliários estão na Construtora Miramar. O canal da NTBA conta com o apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com fácil deslocamento para cidades vizinhas. Então, para você que vem a lazer, que vem com a família, que vem para os negócios, Hotel Palais em São Vicente é a sua melhor opção de hospedagem. E vai uma dica aqui bacana do seu canal NTBA, o café da manhã do Hotel Palais com gostinho de casa de vó. Preparado com muito cuidado, com muito carinho por toda a equipe da cozinha do Hotel Palais. Vale a pena você se hospedar com segurança, com tranquilidade. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade, é seu parceiro estratégico. Não é só para emitir guias, para recolhimento de tributos, de impostos. Não estamos falando de balanços e balancetes apenas. Estamos falando de excelência na gestão contábil da sua empresa. SRM Contabilidade, que alia profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração. SRM Contabilidade, parceira estratégica para o seu negócio. Queria conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, principalmente para você que atua no segmento do turismo, da hospitalidade, fazer uma rápida reflexão. Nós sabemos que um dos fatores preponderantes para a tomada de decisão de uma viagem está em conhecer um pouco mais a cultura do local visitado. Nos apropriarmos, do modo de vida, dos usos, dos costumes, da comida, da nossa querida gastronomia, dos passeios, evidentemente. E interessante notar, principalmente num país como o nosso, de dimensões continentais, que nós, ao longo de uma trajetória de vida, nesses 524 anos que o Brasil tem, nós recebemos ao longo dos tempos inúmeros imigrantes, que acabaram constituindo suas colônias, seus agrupamentos, e fundaram cidades espalhadas de norte a sul desse país. E a partir desse episódio do canal da NTBA, nós iniciamos uma série, quando falarmos de turismo e hospitalidade, vamos falar da série Imigração. E no episódio de hoje, nós trazemos um pouco das características e do seu assentamento, originários, em primeiro lugar, do norte, mas depois de todo o país chamado Itália. Esse e outros assuntos nós conversaremos agora naquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, com oferecimento de NNA Santos, Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para orientação, para debater os assuntos da sua empresa e fazer a sua empresa prosperar. No episódio de hoje, trazendo aqui a companhia mais do que agradável, um conhecido nosso. Seja bem-vindo, Fernando De Gaspari. Muito obrigado mesmo. Prazer imenso estar aqui, Alexandre. É um prazer sempre falar com o amigo e você que é um profundo conhecedor da geografia, das questões ambientais, da história, da cultura, da pedagogia. E, Fernando, a gente quando fala de Brasil, a gente costuma até brincar, né? Existem vários Brasis dentro de um país chamado Brasil. Brasil. Não só pelo contraste das nossas regiões geográficas, que são, embora de um país único, mas com diferenças
bastante pontuais e acentuadas em cada uma das 5 regiões que formam o nosso país, mas que também ao longo da história desses 524 anos de Brasil, sofremos, no bom sentido, Mas exatamente, a influência dos nossos queridos irmãos imigrantes. certo. E talvez um dos desbravadores nisso foram os italianos, né, Fernando? O Brasil foi muito feliz em receber os imigrantes italianos, porque eles vão trazer consigo toda aquela sabedoria do campo, da lavoura, né, do cultivo. Eles vão trazer consigo a culinária, né, as festas, a religiosidade. Então, foi muito feliz, no meu modo de entender, a chegada dos imigrantes italianos que vão contribuir muito, muito para o desenvolvimento do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, né? Não tenha dúvida que até a gente fazer um recorte histórico, né, as imigrações constantes, contínuas, elas acontecem no Brasil já no final do século XIX, né, por algumas razões bastante óbvias, né, toda uma pressão para a supressão escravagista. Isso, obviamente, acaba mudando toda a configuração. Mas alguém diria, mas espera aí, portugueses, espanhóis... Não, esses já foram colonizadores, né? É diferente. Português é colonizador, o espanhol por aqui teve, a gente brigou muito. Na região mais ao nordeste, ao norte brasileiro, nós tivemos aí a presença de holandeses, tivemos a presença de franceses até no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, esse é um outro aspecto, né, que são colonizadores. Mas quando a gente começa a observar esse movimento, né, de erradicação da escravidão no país, e a gente hoje tem plena convicção que até foi tardia, Muito. Tá. mas grandes movimentos, inclusive por ilustres santistas, né, e a cidade de Santos teve um fator preponderante também em toda essa discussão. Isso vai mudando, né, a relação trabalho com o campo, principalmente com a lavoura, a necessidade de trazer mão de obra, inclusive mais qualificada. E me parece que esse é o ponto, né, chave da vinda dos italianos, e num primeiro momento, como até brinquei na nossa apresentação, do norte da Itália, né, mais da região de Turim, né, da região de O Vêneto, Gênova, né? do Vêneto, e depois, obviamente, vindo de toda a bota, É. né, da Península Itálica. Mas é isso que você comentou, traz a história, traz a sua cultura, traz os seus costumes, né, Fernando? Então, e até, Alexandre, o modo de agir, né? O, é, o modo de falar, o modo de se expressar, sem falar na culinária, nas músicas, nas danças, né? Então nós aprendemos com eles muita coisa, inclusive até assim é um povo alegre, né? Sem dúvida. O italiano é um povo muito alegre e interessante que ele é conhecido também como o povo que fala com as Com as mãos. mãos, Né? parla tutte con le mano. Pode ver, está conversando, assim, te pega, não é verdade? Então, foi uma situação assim, maravilhosa. Eu gosto muito de relembrar esses nossos imigrantes. Não tenha dúvida, e eles acabaram se espalhando, né, pelo país inteiro hoje, mas notadamente no início da migração, vem com 2 focos, me parece, né, Fernando? Vem para as lavouras paulistas, embora a primeira imigração acontece no Espírito Santo, né? Exatamente. A gente até tem uma imagem interessante, É. né, que é Santa Teresa. Santa Teresa, Santa Teresa, né, é considerado o berço, então, né, da, da, da da imigração imigração italiana no Espírito do Santo e no Espírito Brasil Santo. como um todo, né? É. E depois de lá a gente começa a ver São Paulo e ver mais o sul do país, notadamente o Rio Grande do Sul. Então nós separamos aí, Alexandre, algumas cidades para que nós possamos falar alguma coisa sobre elas, né? E assim também as pessoas terem conhecimento da importância dos italianos na nossa cultura, na nossa economia. Né? E eu diria até mais, né, como nós estamos falando do turismo, como isso é relevante para a atividade turística, Na verdade, sendo o grande mote de é, atração, né? na verdade, quando as pessoas procuram essas cidades, é justamente por causa dos encantos, das belezas que eles deixaram, que eles construíram e preservam até hoje. Não é verdade? Então, o turismo está totalmente. Também, no começo foi a lavoura, a indústria, né? Depois o turismo, que vem, então,
com a ajuda dos imigrantes, assim, solidificaram a nossa economia, a nossa vida, que é uma maravilha viajar por essas cidades. Tem a dúvida aqui, a gente tem imagens de Flores da Cunha É, no Rio Grande do Sul. É, Flores da Cunha, Alexandre, é, é considerada a cidade que tem maior número de vinícolas. Em isso. 1994, fizeram um levantamento e descobriram que tem mais de 200 vinícolas nessa cidade. Entendeu? Então, olha que interessante, o pessoal, além da beleza, que dá para ver aí, né? Uhum. Também a degustação, os vinhos, não é verdade? Então, é uma cidade assim encantadora. E algo que o italiano conhece muito bem de fazer, que são os vinhos, né? Nossa Senhora, As regiões vinícolas na Itália estão espalhadas por toda a Península Itálica e com diferenças, né? Quando a gente começa a observar os terroirs italianos, assim como em qualquer lugar, né? Mas a Itália, sim, tem uma diferença, assim como na França, como acontece com a Espanha, com Portugal, aqueles países ali já do Mediterrâneo e do Atlântico. É interessante que a gente, em cada terroir italiano, tem uma diferença é, nas uvas, no cultivo, é, né? De pegar uma primitiva, uma Genovese, é. e a gente vai vendo ali as diferenças que nós temos realmente no paladar e nos acompanhamentos. Então, Flores da Cunha, de fato, concentra um grande número de vinícolas com essa característica de raiz italiana mesmo, que é Exatamente. essa lida que eles já trouxeram consigo do campo e da produção de alimentos. Tem que saber fazer. Então, eles trouxeram todo o conhecimento, toda digamos, o know-how que eles tinham, né? E espalharam aqui. Então, está funcionando muito bem. Aí nós temos uma outra imagem também de uma cidade que acabou recebendo um Ah, grande contingente, né, de italianos, Nova Veneza, em nossa Santa Senhora. Catarina. E essa gôndola não está na Itália, Não. né? Não está ali atracada na Praça de São Marco, ela está atracada em Nova Veneza, Então, que é uma das características da cidade catarinense, que tem um grande número de italianos, né? então e além dessa gôndola, né, para relembrar a A Veneza, Rainha de Veneza. tenha também o Carnaval de Veneza, Alexandre. O Carnaval de Veneza, feito aqui na Nova Veneza, assim, é idêntico com aquelas máscaras maravilhosas, sabe? Então, é tudo para o quê? Para fazer sentir mesmo como se estivesse na Itália, não é verdade? E eles, então, quando implantaram isso, essas festas, tá até para matar saudades, eu creio eu, né? Não tenha dúvida, É, acho que esse é o ponto, né? Porque quando você imigra, né, pra, se você é empreendedor, já viajou para fora do Brasil, é uma coisa assim marcante, Fernando. A gente já teve a oportunidade de viajar algumas vezes para é, fora. A trabalho, principalmente, tem uma coisa que sempre me toca. Ouvir o hino nacional e ver a nossa claro. bandeira fora do Brasil é uma saudade. Por mais que você passe uma semana fora, 10 É. dias, quando muito fora, já dá uma saudade. Agora imagina para o imigrante, Então, né, que larga a sua cidade, que larga a sua família, eventualmente, né, parte da sua família, os seus amigos, muda para uma terra completamente distinta, para o lavoro, e né, talvez para o nunca mais lavoro, voltou, né? e eventualmente não volta, Não mas é um volta. pouco disso, de trazer, É, né, esse sentimento de pertencimento. é, E isso para o turismo, né, para a gente que ama, né, essa questão de você viajar e conhecer um pouco, né, das características culturais do outro, isso é um prato cheio, verdade. né, para a gente ter esse convívio. Outra imagem que a gente está trazendo aqui de uma cidade que tem essa característica é Antônio Prado também, no Rio Grande do Sul, que também concentra, né, um grande número de italianos, como o sul do país como um todo, Como um né? todo, é verdade, né? É a mesma tradição da, como se vê aí na foto, das ruas, né? Que tem lá na Itália, as famílias, olha as casas, a arquitetura deles. Tudo isso que eles trouxeram está muito bem preservada aí nessa cidade. Além de, como sempre, culinária, Uhum. música, usos, costumes. Em todas as cidades que nós estamos conversando, tem esses itens em comum. Em comum, assim como a gente vê Santa Teresa, que como a gente disse, foi o início, 1878, é isso? 74. 74. 74. O 74. início da imigração italiana, É, eles vão a Santa Teresa, ao Espírito Santo, é, né? E ali também traz consigo toda essa característica, né,
de você trazer a construção, de trazer as festas, de trazer a religiosidade, faz sendo parte da questão cultural. O que antes era uma coisa assim, estou chegando aqui me plantando, hoje de fato inverteu-se. Eu quero ir lá para conhecer. Verdade. É um pouco disso, né, Fernando? Exatamente. É um passeio imperdível, né? A pessoa nunca esquece, aprende muito. O interessante no turismo é você aprender. Na verdade, você tem conhecimento, daí você não esquece. Sabe, o conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais você viaja, quanto mais você ver as coisas, aprende, né? É uma maravilha na cabeça. Isso não há dúvida. Outras imagens aqui, Fernando, que é interessante. Uma das coisas que chama muito a atenção existem, obviamente, regiões que foram imersas na cultura do imigrante em virtude, da sua quantidade de pessoas, do agrupamento. A gente tem as cidades no sul do país, ou mesmo no Espírito Santo, que trazem consigo essa característica muito marcante. Por outro lado, veja como também o turismo acaba trazendo essa relevância quando você começa a, por questões de vontade política, ter uma aproximação com uma determinada cultura. Não que, eventualmente, até para ter uma aproximação cultural, tem que ter já alguém ali daquele país na convivência diuturna daquela cidade, daquela região, daquela localidade. Mas tem alguns dois bons exemplos aqui, Fernando, acho que a gente poderia discutir um pouquinho mais. Aqui nós temos Pedrinhas Paulista, no interior aqui do estado de São Paulo, que é considerada a Roma brasileira. Alexandre, ela é nova. 1954. 28 famílias que vieram, né, para colonizar esse lugar aí. Ela fica às margens do rio Paranapanema, que é um rio que eu saiba não tem nenhuma poluição. Não é verdade? É mais ou menos 480 quilômetros de São Paulo. Então, essa cidade aí, poxa, chamada de Roma brasileira. Olha que título, cara, que satisfação para esse pessoal, né? E mais, quando você olha as obras, né, você pega essa imagem, por exemplo, aparece a Via Ápia, né, com os casarios, com os pórticos, né, que existiam na original Via Ápia, né, uma das primeiras estradas pavimentadas do mundo, né, e já dizia à época que todos os caminhos levam a Roma, né, justamente que era o centro do Império Romano, então todo um sistema de transporte, de logística foi pensado pelos imperadores romanos, por César e por outros tantos, no sentido de fazer com que dali de Roma se pudesse ter a facilidade de chegar a todos os cantos do Império. Né? Mas interessante que não fica só nessa avenida que tem uma característica de similaridade com a Via Ápia. Lá existe também, obviamente não na mesma dimensão, mas você também tem o Coliseu, você tem outras obras, né, dentro da cidade que remetem a Roma. Para ter e existe título, um acordo, né, salvo engano, a cidade é nova, como você bem lembrou, mas se não estou equivocado, Fernando, na década de 80, 84, foi assinado um acordo com o governo italiano de aproximação, de hermanamento. Como a gente tem essa figura das cidades irmãs. Cidades irmãs. Foi feito esse hermanamento reafirmando essa característica da cidade como Pedrinhas tem, voltada a Roma. Então, veja, começa com famílias, mas de repente a vontade política fez de transformá-la, de aproximá-la cada vez mais da cidade romana, da capital, da própria Itália. Exatamente. Uma outra curiosidade aqui, essa já é um atrativo mais novo. Novo, bem novo. Que é a Fontana, uma réplica da Fontana di Trevi, que fica em Serra Negra. Essa eu não conheço ainda, Alexandre. É muito interessante, porque ali na região do Circuito das Águas, no Circuito das Frutas, nós temos sim uma influência também italiana. Né? Não fica só em Serra Negra, a gente encontra isso também em Socorro, que está ali próximo, a gente encontra isso em Amparo, né? Aquela região em Monte Alegre do Sul. Então é uma região que a gente encontra ali por conta da característica da lavoura. Né? Hora da produção do café, hora da produção, inclusive, vinícola. Né? Porque aquela região ali também, outrora, já foi uma produtora de vinhos. Depois a gente tem mais vindo aqui um pouquinho
mais para a região de Jundiaí, Vinhedo, Sim, sim. Louveira, né? Então faz parte do circuito das frutas, a gente tem a presença italiana. E é interessante notar que Serra Negra pega um ícone, né, romano, né, da Fontana di Trevi, e tem um apelo muito ali do amor, do Ah, romantismo, né? sim. Porque os casais e namorados também vão lá, jogam suas Joga a moedas para moedinha, fazer é os seus pedidos, verdade, que nem né? lá, né? Então é interessante como no turismo, e foi construído com recursos do Dadetur, né? Do recurso que é voltado, né, do governo do estado de São Paulo para as instâncias turísticas, no caso, Serra Negra é uma das 70 instâncias turísticas que nós temos no estado de São Paulo. Então, com este recurso, ela vai e constrói, É, cria esse artifício de ter um atrativo turístico similar ao original. Ou seja, baseado numa cultura que é tão relevante que a italiana, que tem lá os seus traços também na é. cidade. O conhecimento que eu tenho é que ela é uma réplica, mas 40% Sempre menor. menor, né? Não é Isso. do tamanho Não. daquela lá. Também seria demais, não é verdade? Mas é muito linda, né? É muito linda e é um atrativo. Um atrativo. Vamos lá e jogar moedinha. Vamos lá conhecer, e vale a pena É conhecer. Então, verdade. veja, o turismo ele acaba se apropriando de algumas coisas criadas para impulsionar ainda mais a visitação. Exatamente. Né? Serra Negra, em Além especial, das a Serra Negra também tem muitas roupas, artefatos de couro. sim, sim. Então o turista, além dessas belezas, também faz uma bela de uma economia comprando lá com um preço bem mais abaixo que em outros lugares. Acaba o quê? Compensando o dinheiro. Não, e mais do que isso, né, Fernando? A gente vê que é o turismo de compras acontecendo. É, A cidade, obviamente, tem outros atrativos turísticos, né, com a questão do teleférico, a é, questão dos seus museus, mas é muito interessante que você começa a ter, né, o desenvolvimento da atividade turística pensada de maneira amplificada. O que eu posso agregar, trazendo, né, um traço aqui, que a gente não pode dizer que não exista, porque ele existe, um traço de uma cultura italiana, que ali também tem muitos sítios, é. tem muitas propriedades ali que são de origem italiana, né, como eu volto a reiterar, em toda aquela região ali do Circuito das Águas e do Circuito das Frutas. E é interessante que a gente se apropria de uma cultura, no caso dos nossos queridos irmãos italianos, para desenvolver ainda mais o turismo daquela cidade. Exatamente. Chegamos aqui, eu deixei aqui por último, para a gente debater dois pontos Ah, importantes da sim. maior cidade do país. E talvez seja a cidade também mais italiana em quantidade de Ah, eu gente, também acho. né? Que é basicamente o bairro da Bela Vista, Da Bela o Vista. bairro do Bexiga, né, popularmente conhecido como bairro do Do Bexiga, Bexiga, exatamente. por conta das suas cantinas. Aí é um menu a céu aberto de escolher, né? Haja tempo. Porque o que não falta ali, né, são a gastronomia, as músicas, as procissões, nós vamos falar daqui a pouquinho, não é verdade? E o bairro do Bexiga, que ele é um bairro, Alexandre, que realmente a quantidade de italianos que se concentrou ali, né, tornou, como você disse, eu acho que o local mais, a maior quantidade de italianos do Brasil e seus descendentes, né? E se não for isso uma verdade verdadeira, É, no senso, uma coisa é fato. Todas as noites e, sobretudo, aos finais de semana, muitos italianos de coração, é. assim como eu, que tenho origem portuguesa, Uhum. né? Mas também tenho meu pezinho italiano, porque gosto muito do Bexiga, gosto muito de algumas cantinas que lá estão instaladas. Tenho a minha preferida. Posso falar o nome da preferida? Ó, Pode? eu adoro a cantina do Roberto. É, Para mim é. é uma das referências. Nós já almoçamos lá, Fernando. Nós fomos fazer evento em São Paulo e você almoçou comigo É, lá. Nós almoçamos na cantina do é que Roberto. a gente é em tanto lugar, Então, conhecemos quase o mas mundo nós, todo. mas nós almoçamos Ah, na cantina do Roberto, é, que eu acho que traz um pouco daquele simbolismo de uma música ao vivo, tocada na é, mesa, né? Uma exatamente. boa pasta, Nossa, que você come ali com muito prazer. É um verdade. local, sim, para os enamorados. Verdade. Você está ali com seu par, ouvindo uma boa música, comendo bem, um ambiente intimista,
tem uma cantina que não tem um espaço gigantesco. Então isso tudo vai compondo. Quem falar de Roberto fala as outras também. Eu Sim. não estou aqui apenas para falar de uma. Você tem um contingente ali, outras opções, como mexilhão, carnes, frutos do mar, também com uma pegada, né, ali mediterrânea, adriática. Isso é muito bacana, porque faz com que a gente vá, e a referência é essa, a gente quer a comida italiana, Sim. a gente vai ao Bexiga, quer transpirar um pouco a cultura italiana, a gente vai ao Bexiga, quer participar de uma das festas Mas, religiosas mais espetaculares de origem italiana, que é a Nossa Senhora da Quirupita, vá ao exatamente, Bexiga na 13 de maio. exatamente. A senhora, ela, ela veio para o Brasil, veio com uma imagem, um italiano trouxe uma imagem da Nossa Senhora, e naquela época eles não tinham igreja ainda, né? E nem capela. Então o que que acontecia? Eles faziam as novenas, As né? Olha, novenas. novenas, para Nossa Senhora na casa das pessoas. Daí aquilo começou a crescer tanto, 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 que eles começaram a construir uma capelinha. Dessa capelinha, Alexandre, a coisa foi aumentando, 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 mais procura, mais gente, né? Então a coisa foi crescendo, uma igreja tornou-se uma paróquia. E hoje, como você disse, é uma das festas mais procuradas. Ah, é muito interessante porque existe uma arrecadação dessa festa, e essa arrecadação é tudo revertido, Alexandre, para o bem da comunidade, sabe? Ali tem de tudo que você possa imaginar. Eles cuidam de crianças, cuidam de pessoas com dependência química. É uma coisa assim maravilhosa que esse trabalho é feito. Cada quermesse, ela cada vez mais grandiosa. Por quê? Porque ela cresceu tanto que do interior de São Paulo também vem aquelas excursões, não é? Para aquela festa. Então vai trazendo muita gente e muita arrecadação. Mas sabe que a coisa mais bacana é ver as nonas laborando. Ah, não. As nonas preparando a pasta, preparando É, aquele macarrão, preparando. São os aromas, Fernando, porque é algo assim inebriante, é, acompanhar o processo. O mais gosto, claro, deleitar-se, né, com o menu ali, com a comida, enfim, é fantástico. Mas o mais fascinante é você entrar, que a disputa também é grande, para vê-las hum, produzindo nas diversas cozinhas, sei. né, e isso depois tudo junta-se para que os comensais reunidos possam aproveitar. E isso realmente é fascinante, que vem dessa questão. O italiano tem muito disso, de associativismo, né? É o berço, né, do associativismo, do cooperativismo, do sindicalismo. Ah, Né? sim. Essas são visões trazidas pelos italianos. Então, quando você tem as cooperativas agrícolas, principalmente no sul, voltando a falar de vinhos, as cooperativas de vinhos, né, no sul do país, isso vem da origem italiana. Essa questão associativista, de você criar as parcerias estratégicas, isso advém, né, dos pequenos se juntando para conseguir fazer as coisas de É. maneira coletiva. Isso é uma característica da cultura italiana, dos negócios italianos. Isso a gente vê florescer em São Paulo e vê, obviamente, identificado aí nas culturas, né? Na cultura, na música, na dança e na religiosidade. Fernando, cafezinho passou rápido. Um Nossa. bom café italiano expresso também faz parte da cultura e do turismo. Uma pizza agora já Uma vem, viu? pizza também, né? Fantástico. Lembrando que o espaguete e macarrão não é de origem italiana, não. Não, da Né? China, né? É da China, mas Marco Polo fez o grande favor de É, por lá passar e trazer essa iguaria maravilhosa que exatamente. nós aprendemos a comer, ao sugo, a bolonhesa, a tantas facetas que É, as pastas italianas possuem. Fernando, muito obrigado pela sua participação nesse episódio do canal da NTBA. eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, meu Deus do céu. E, Fica relembrando das saudades. e você vai voltar mais vezes, só me resta aqui, Fernando, dizer para você, grazie mille. É, tchau. Tchau! Oferecimento da Construtora Miramar, que tem para você, empreendedor, aquele cantinho gostoso, aquele cantinho para ver com conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança com a sua família. Fica atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda.
pela construtora Miramar. Também com apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, próximo a tudo, próximo aos principais atrativos turísticos, a negócios, ao lazer, com a família. Hotel Palais, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo. Também com apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio, para fazer a excelência contábil da sua empresa. Fazer a excelência contábil da sua empresa. SRM Contabilidade. E também com apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!